Olá pessoal, meu nome é Sofia. Sejam bem-vindos ao UniWeb. Esse é o nosso catálogo da educação especial. Nele, divulgaremos os trabalhos dos profissionais e também informações e abordagens de temas variados nesta modalidade. E o tema de hoje é: o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é de causa multifatorial. Nós não temos uma causa única que explique o seu espectro como todo. Então nós temos causas ambientais e causas genéticas. Há alguns especialistas que separam, classificam em 50% genético e 50% por questões ambientais. Não existe um consenso dentro desse aspecto. Então existem muitas hipóteses, mas nós não temos uma causa única que explique todo o espectro. Então desde que o autismo foi, que chegou, foi conhecido, através da pesquisa do psiquiatra Leo Kanner, esse transtorno tem passado por diversos olhares. E com os avanços das pesquisas, da neurociência, hoje nós chegamos no transtorno do espectro autista. Então, na sua classificação, já passou por vários: transtorno invasivo do desenvolvimento, transtornos globais do desenvolvimento, e hoje nós chegamos ao TEA, transtorno do espectro autista. Antes, logo no início, depois de Kanner, surge a pesquisa da Lorna Wing. Eu a considero um marcador, um divisor de água dentro das pesquisas com autismo. A Lorna Wing foi a primeira a usar o termo espectro, só que ela viu o autismo como um contínuo. Quanto maior o comprometimento intelectual, mais severos são os seus sinais, mais severos são as estereotipias, maior comprometimento. Quanto mais leve a deficiência intelectual, mais leve se apresenta o transtorno do espectro autista. Essa pesquisa é antiga e depois da Lorna Wing surgiram várias pesquisas. A Lorna Wing foi a primeira a falar da tríade, tríade do autismo. Até o DSM-4 nós conhecíamos pela tríade do autismo. Essa tríade, há algumas pessoas que dizem, tríade de Lorna Wing. Por quê? Porque ela foi muito importante dentro das pesquisas. Ela era uma mãe, pesquisadora, e que fez, junto com a Judith Cold, uma grande pesquisa. E a partir da Lorna Wing, as coisas têm melhorado muito para a visão da pessoa com autismo. A Lorna, ela realmente consegue trazer um grande diferencial para que a gente consiga olhar essa criança dentro desse espectro. No DSM-4, o autismo era conhecido por uma tríade, a tríade de Lorna Wing novamente. Então a pessoa tinha que ter comprometimento na área de comunicação, verbal e não verbal, na área social e na área de comportamentos restritos e repetitivos. Não só comportamentos repetitivos a nível verbal, mas a nível motor também. Após esse avanço da ciência, hoje todas as nuances do transtorno são agrupados dentro do transtorno do espectro autista. Então, dentro do DSM-4, nós tínhamos a síndrome de Asperger, que nós tínhamos o autismo, autista de alto funcionamento, autismo atípico. Hoje, tudo isso veio para o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista se apresenta como um termo guarda-chuva, onde todas as síndromes assemelhadas são classificadas e colocadas dentro desse transtorno. Dentro do transtorno, nós tínhamos essa tríade que agora vira uma díade. Então, a questão da linguagem ela é retirada. Havia muitas confusões sobre a questão da linguagem. Então, uma criança que tinha um atraso de linguagem era colocada dentro do transtorno do espectro autista.
Então hoje essa díade ela é vista como transtorno da comunicação social, né, e um déficit nas questões sociais, de relacionamento social, de relação interpessoal. Então hoje a gente olha para o autismo dentro dessa díade. Isso fez com que o diagnóstico crescesse muito, né? No Brasil nós temos a lei Berenice-Piana, então os nossos olhos têm se alargado. E com isso, com essas condições de melhor diagnóstico, o número de pessoas classificadas dentro do autismo tem aumentado muito. No Brasil não se tem um estudo, os pais têm buscado esse direito para fazer uma contagem de quantas pessoas se tem com espectro dentro do Brasil. Nós ficamos com as pesquisas de fora do Brasil. Há pouco tempo estava 60 e pouco, uma criança para cada 68. Então esse número de crianças diagnosticadas tem aumentado muito. Não se tem uma explicação também. Dentro do autismo a gente tem uma heterogeneidade. Então uma criança não pode ser vista, não pode ser comparada com a outra. Existe uma diversidade muito grande dentro do transtorno do espectro autista. Então eu tenho uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista classificada como TEA, que está dentro do centro de ensino especial, e uma pessoa classificada com TEA que está numa universidade federal. Então nós não podemos, como é que se diz, olhar para essas pessoas como se fossem únicas, né? A gente tem, devido ao nosso histórico, devido a todas essas questões da pessoa especial dentro do Brasil, então tem um olhar que coloca todo mundo no mesmo lugar. E quando nós olhamos para o transtorno do espectro autista, nós devemos ter esse cuidado. Então, como eu disse para vocês, nós olhamos por essa díade. E dentro dessa díade, nós também temos que avaliar qual o nível. Então, hoje existem 3 níveis, né? O nível 1, o mais leve, o nível 2, moderado, e o nível 3, severo. Na verdade, para que eu possa classificar nível 1, 2 ou 3 uma pessoa, eu tenho que ver o nível de funcionalidade e nível de necessidades dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa que está no nível 1, ela apresenta muita funcionalidade e poucas necessidades. Então, geralmente, ela tem mais uma questão de ajuste social, mas aprende com muita facilidade, consegue ter uma vida, né, dentro dos padrões, tem dificuldade com as relações interpessoais, que podem ser acompanhados e resolvidos. Já o nível 2, ele apresenta maiores necessidades e menor funcionalidade. Então, ela é uma pessoa que tem uma comunicação, mas essa comunicação é mais restrita, consegue aprender, mas ela precisa de mediação. E o nível 3, que é o nível severo, já é um nível de maior comprometimento, com baixa funcionalidade e muitas necessidades. Então, quando a gente olha para uma pessoa, que o médico vai fazer esse diagnóstico, geralmente ele avalia nesse sentido. Não existe nenhum exame que possa detectar o autismo. As questões genéticas ainda não foram todas mapeadas. Por essa heterogeneidade que nós estamos falando, então isso se torna muito complexo. Mas dentro do transtorno do espectro autista, nós temos um olhar que a gente diz como se fosse uma questão mais de raiz, alguma coisa mais determinante, que são as questões sociais, as questões da comunicação verbal e não verbal. Essa dificuldade de relacionamento interpessoal, de compreensão do outro, de compreensão das sutilezas sociais. Então, essa pessoa que está no nível 1, ela apresenta essas dificuldades. Tem dificuldade com a prosódia, tem dificuldade no entendimento do outro, da forma como essa pessoa se relaciona, como ela vai avaliar o outro. Nós lemos o outro o tempo todo e, de acordo com a leitura que nós fazemos do outro, nós modulamos o nosso próprio comportamento. Essa pessoa que está dentro do nível 1, ela tem muita dificuldade. Por isso ela é muito literal. Se você diz para ela, você não pode usar de muita subjetividade na sua linguagem.
que ela tem para te dizer, ela simplesmente vai te dizer. Hoje eu vi um exemplo muito legal de uma mãe, que ela disse o seguinte, ela fala para o filho dela, fica direito, ele fala, porque eu tenho como ficar esquerdo? Então ele é muito literal na interpretação da informação que vem. Então, quando nós olhamos para o transtorno do espectro autista, voltando para uma idade menor, aí nós olhamos também para as questões sociais. Como essa criança mantém esse contato de olhar, se ela busca o outro para se relacionar, se ela está interessada na opinião do outro, por exemplo, olha o avião, filho, e ele olha de volta para o avião e sorri com aquele momento de troca. Então essas são as principais características. Apontar, e aí eu não falo de um apontar imperativo, que é um apontar de ordem, onde a pessoa tem que obedecer aquele meu comando, mas o apontar para compartilhar. O apontar para compartilhar é a maior dificuldade para os nossos meninos. Às vezes uma mãe me diz, mas ele aponta. Em qual situação, mãe, que ele aponta? Essa é a pergunta que eu faço. Então esse apontar, ele é muito importante. Uma outra questão também que deve ser vista, e eu acho que deve ser espalhada, no sentido de que a criança dentro do espectro, ela tem uma forma diferenciada de ver esse mundo e de compreender, justamente por essas falhas, ou eu diria falhas e não dificuldade, que ela apresenta em compreender as sutilezas sociais. Nós somos seres basicamente sociais. Nós lemos o outro para controlar nosso próprio comportamento. A pessoa dentro do espectro geralmente tem dificuldade em ler o outro e de compreender seus próprios sentimentos, o seu próprio comportamento. Então isso faz com que essa pessoa funcione de uma maneira diferente. Nós temos também que está já dentro do DSM-5 de 2014, as questões sensoriais, que tem uma grande influência na forma de controlar esse organismo, de controlar o meu corpo, de como eu percebo a pessoa dentro do espectro, e aí nós falamos de uma proporção de mais de 99%, tem uma dificuldade com esses órgãos sensoriais, na forma que eles captam e transferem essa informação para o sistema nervoso central. Então existe uma dificuldade nesse sentido. Então hoje, dentro desse diagnóstico, nós falamos em integração sensorial, nós falamos de dificuldades motoras e muito mais questões que são necessárias observar, e dentro de um contexto escolar isso faz uma diferença enorme. Voltando para as questões escolares, como um professor olha para essa pessoa que tem o autismo? Como eu disse, o transtorno do espectro autista, a variabilidade é muito grande. Nós não podemos julgar uma criança pela outra, assim como nós não podemos julgar ninguém pelo outro. Então é necessário olhar a individualidade dessa criança. E aí falando de uma questão histórica, que a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, vive ao longo da sua história, que é uma questão de julgamento no sentido de preconceito mesmo. A pessoa com autismo não aprende, a pessoa com autismo é muito difícil, a pessoa com autismo não gosta de abraço, a pessoa com autismo não gosta de estar no ambiente escolar, a pessoa com autismo tem uma resistência enorme com o processo de aprendizagem. Quando nós olhamos com maior respeito para as questões sensoriais, nós vamos entender que essa pessoa ela tem um esforço muito grande para se adaptar dentro desse ambiente educacional. Um ambiente e aí eu digo, com pouca ordem no sentido de que ele precisa ter uma agenda, ele precisa se reconhecer dentro daquela agenda. Um professor vem, no outro dia seguinte aquele professor não está, e essa criança tem dificuldade com essas novidades. O ambiente escolar também é um ambiente cheio de estímulos, com muito barulho, com muito som. Mais uma dificuldade que nós levamos para o nosso mundo. Então é necessário que essa criança ou esse adolescente conheça esse ambiente escolar, saiba como esse ambiente escolar funciona. E diante da falta de um professor, que essa criança vai fazer ou esse adolescente vai fazer uma outra atividade, isso precisa ser avisado com antecedência.
não com tanta antecedência, assim, a professora vai voltar no quinto horário e vai usar no quarto. Não é disso que eu estou falando. Mas é necessário, sim, no início do ano, preparar essa criança para todas as novidades que ela vai vivenciar dentro do contexto escolar. Estar no espectro autista é lidar com as nossas subjetividades, a subjetividade do outro. E por isso ela precisa ser avisada sobre isso, quando ser adequada, dependendo das piadas, o ambiente escolar, os meninos vão rir. Quando ela não faz a leitura das sutilezas, ela vai fazer o quê? Ela vai achar que está sendo aprovada por aquele comportamento inadequado. Então eu gosto muito de falar em adaptação ao ambiente escolar. Agora não cabe somente esse aluno conhecer como essa escola vai funcionar, mas cabe a esse professor também buscar seu diagnóstico, buscar junto aos seus pais, fazer uma entrevista, conhecer essa criança e principalmente conhecer o nível de aprendizagem que essa criança apresenta ou esse adolescente apresenta. Às vezes ele fica em sala de aula muito desorganizado porque ele está muito fora, ele não está compreendendo o que o professor está falando. Então, eles precisam de uma mediação mais diretiva, de uma organização de onde ele vai sentar, de que forma vai ser procedido com ele. É importante, sim, que cada professor, sendo de CEPES ou de escola-classe, que avalie essa criança e descubra em que nível de desenvolvimento ela está. E a partir do seu nível de desenvolvimento, fazer as adaptações necessárias. Pode acontecer que não haja necessidade de adaptação e essa pessoa também possa estar à frente dos alunos de sala de aula. Isso também baixa a expectativa dessa criança e baixa a motivação para estar no ambiente escolar. Por isso a avaliação ela é tão importante, uma avaliação individualizada, que não leve em conta somente o autismo e todos os preconceitos que carrega esse nome, mas que leve em conta a pessoa na sua singularidade, uma questão mais intrapessoal. Não julgue ela pelo autismo. Olhe para ela como ela funciona, como ela é. E através dela você vai encontrar eixos de interesse que podem ajudá-la a estar inserida nesse contexto educacional. Eu acredito que para estar com uma pessoa com autismo é necessário muito estudo, é necessário conhecê-la, porque nós estamos falando de alguém que nem sempre vai te dar um retorno que você acredita que seja necessário para motivar a sua relação com ela. Não é porque ele não te ama, não é porque ele não quer estar ali. Ele tem outras questões interferindo em seu comportamento. E aí nós chegamos num outro ponto que eu acho de extrema importância falar. O comportamento nunca é só do adolescente. O comportamento nunca é só da criança. Esse comportamento de alguma forma é motivado pelo ambiente aonde essa pessoa está inserida. E quando eu acolho, eu a recebo, eu olho para ela, e consigo enxergá-la dentro dos seus interesses, dentro das suas motivações, eu vou conseguir encontrar um caminho para fazer as minhas adaptações. Para as classes especiais, eu acredito que exista também a necessidade de um novo olhar. O quanto nós temos aprendido desde Kanner, como a neurociência tem nos ajudado a compreender melhor a pessoa com autismo. Então, cabe a nós mudarmos. Os meninos são o que são. Como é que se diz? Descartar crenças que vieram aí, nessas raízes históricas. E crenças negativas. De que a criança com autismo, a pessoa com autismo deve ficar no ócio. Que a pessoa com autismo só faz atividades mecânicas. Que a pessoa com autismo tem dificuldade para cópia. Não estou dizendo que ela não tem, mas eu estou dizendo que é necessário olhar em que nível de desenvolvimento ela está, seja numa classe especial ou seja numa sala de aula regular. E a partir disso,
começar um plano de ensino individualizado que realmente alcance essa pessoa, porque todos nós somos capazes de aprender. Eles têm um pouco mais de trabalho, alguns porque outros têm facilidade, mas eles podem aprender. E esse movimento vai ter que ser nosso, esse olhar terá que ser nosso. Eu adorei a aula de hoje. Espero que vocês também tenham gostado e aprendido um pouco mais. Qualquer coisa, estarei por aqui para ajudar. Um beijinho e até a próxima! Eu adorei a aula de hoje. Espero que vocês também tenham gostado e aprendido um pouco mais. Qualquer coisa, estarei por aqui para ajudar. Um beijinho e até a próxima!